pessoal, tudo bem com vocês? Vou mandar um videozinho para equivalente à aula de sexta, que a gente teve a visita, né? Para vocês fazerem atividade, postar atividade 3. Para quem não postou atividade 1, então a atividade 3 é medida de tendência central de dados agrupados. E essa parte aqui, esses slides eu vou mandar depois para vocês, fiquem tranquilos, tá? Esses dados aqui são os dados do Claudecir, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, então, ele pegou a amostra de 36 pessoas, o sapato dessas pessoas. Ele usou aqui a formulazinha, tá? Do 1 mais 3,22 vezes log de n, sendo que o n é o 36 dele, tá? Então, log de 36 deu 1,55 vezes 3,22 mais 1 deu esses 3,06. Para saber a amplitude, esses três seriam as linhas, tá? Vocês vão ver que eu botei um pouco mais, botei 4 linhas aqui, né? E a amplitude, né? O 37 vai até o 39, até o 40, a gente faz fazendo o último número do sapato, que é o 44, menos o primeiro. Isso dividido pelo valor do cado, pelo 3,06. Deu um valor de 2,28, então uma amplitude de 2,28 aqui, tá? Ou até 3 daria para ser. Mas aí tem que ver se vai fechar até o 44, tá? 37, porque a gente vai ter que arredondar quando são valores quebrados assim, tá? Eu botei 2, então. 37 até 39, 39 até 41, 41 até 43, 43 até 45, tá? Não tem importância se passa aqui, sem problemas. Ok. Agora o seguinte. O que acontece? A gente vai pegar aqui do 37 até o 39, sem colocar o 39, qual vai ser a frequência? Ó, até o 39 são 3 pessoas. Agora entra o 39 até o 41, sendo que o 41 não entra, 25 pessoas. O 41 entra até o 43, que no caso aqui não tem, 5 e 3. Depois a gente faz a frequência relativa, que é esse 3 dividido pelo 36, tá? O 25 pelo 36, o 5 pelo 36 e assim sucessivamente. Depois, só multiplicar por 100, tu já tem a frequência em porcentagem. Então, 0,08 vezes... Tinha esse 33 porque eu botei todos os valores aqui, tá? Para depois fechar o 100%. Cuidem sempre para fechar o 100%. Se não fechar, aumente nesse que tem maior, que é o 25. A frequência acumulada, tá? Tu pega o primeiro 3 que não acumula, depois começa a acumular. 25 mais 3, 28, mais 5, 33, mais 3, 36. Tem que chegar nos 36. E a frequência em porcentagem acumulada também vai acumulando, ó. A primeira copia e aqui acumula 69, 46 mais 8, 33, 77, 79. Acumula com os 3, 88, 91, 67 até chegar no 100%. Essa parte aqui é da primeira aula, tá? Quem não postou, postar. Essa é da segunda aula, tá? Pega os mesmos dados, no caso até copia ali, né? A frequência já fizemos, o ponto médio é o que divide aqui, ó, o intervalo. 37, o que tem no meio? 38. Ah, não sei fazer. Soma os dois, divide por 2, vai dar o ponto médio. Ponto médio de cada uma, tá? Entre 39 e 41 é o 40 e assim por diante. Depois só multiplica o ponto médio pela frequência, linha por linha. E a frequência acumulada que eu já copiei de lá, tá? Para essa aula 2 é a média, mediana e moda. Essa mediana não tem esse acento aqui. O somatório dessa coluna aqui, ó, soma tudo isso aqui e divide pelo N. Eu tenho a média. O N é o 36. A mediana tem um detalhe. Eu tenho que descobrir qual que é a linha mediana. Para isso, usa essa formulazinha aqui. N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. N é os 36. 36 dividido por 2, 18. 18 mais 1, 19. Aonde é que vai estar esse 18, 19? Lá na FAQ. Tá aqui, ó. No 3 não tá. Tá aqui nessa linha. Até deixei essa linha aqui, sublinhada de cinza aqui. Tá? Passou, claro, é 28, mas claro que o 18, 19 antecede esse 28, ele tá aqui. Ok? Vamos usar então essa linha como sendo a linha mediana. Qual é o limite inferior? Qual é o menor número de sapato? 39. N sobre 2 é os 18 que a gente já tinha visto antes. E a frequência acumulada anterior nessa linha aqui é o 3. Já coloquei ali. E a FI dessa linha aqui é o 25. E o H é a amplitude, é esse 2, do 37 até o 39, 2, né? Do 39 até o 41, 2.
Faz esses cálculos aqui para entregar bonitinho. Lembrar que faz esse parênteses de primeiro, divide aqui, ó, esse colchete, né? Divide aqui, depois multiplica por 2, por último, soma o 39. E temos também a moda, que é a última atividade da aula 2. A moda também eu tenho que olhar qual que repete mais. Nesse caso deu 25, deu a mesma aqui da mediana, tá? Deu uma coincidência. Às vezes dá essa coincidência. O que é a forma? O limite inferior dessa, né, onde repete mais que o 25, que é o 39, que é o menor número do sapato. O que é o D1? O D1 é a frequência da classe modal, né, da linha modal, menos a frequência anterior, que no caso aí é o 3. E daí o D2 é o quê? É o 25 menos o 5, tá? Que vai ser 39 mais 22, substitui esses números por 22, e 22, que é o D1 aqui, né? Mais o D2, que é 20 no caso aqui, vezes ao H, que é esse 2 aí, tá? Faz esses cálculos bonitinho com calma, posta na atividade 2. E para a aula de hoje, isso aqui, variância, tá? Então, anotem no caderno, aula de hoje, do dia 17, copiem essa fórmula, tá? Esse S ao quadrado quer dizer variância. Esse símbolo é o símbolo de soma. Esse do xi é esse aqui, né? Do ponto médio ali, tá? Esse que é o xi. E esse é a média, ó. Ao quadrado vezes a frequência. Aqui também o somatório do FI, que nada mais é do que os 36, que no caso dele ele tem, né? 36 pessoas. Menos 1. Por que menos 1? Porque eu estou trabalhando com variância de uma amostra. Se for uma população, não vai ter esse menos 1. Mas geralmente a gente pega a amostra, né? Anotem lá bonitinho. Anotem o desvio padrão, que é o valor que se desvia da média. Então, se a média é 40, se desviou 2, tá? Então, tá entre 2, 40, 38, 37, enfim, 40, tá? É o que se distancia da média, o valorzinho que se distancia da média. Então, por exemplo, se eu colocasse o meu pezinho aí, tá? 34, a média deu 40, então tem um desvio, o desvio estaria entre 6, né? 6 da média, mais ou menos, tá? Então, é um desvio bastante alto aí, enfim. 6, 7, né? Dependendo da média. Coloquem essa formulazinha que desvio padrão é a raiz da variância, que pode ser o S ao quadrado ou o V, tá? Que nada mais é que o valor dessa aqui, a raiz do valor que der aqui. E por último, o coeficiente de variação, que é essa formulazinha aqui, tá? Aqui, quem quiser substituir por x contra 5, isso aqui é a média também. Desvio dividido por média vezes 100, tá? Anotem também isso que tá aqui, tá? Que aí eu gosto das coisas assim, enfim, né? Fica melhor para entender. Esse coeficiente de variação vai ser uma medida em porcentagem quando a gente tiver o resultado dele ali, tá? Vamos fazer aqui usando os dados do Claudecir, desculpa. Peguei lá, copiei o ponto médio, fiz aqui o ponto médio vezes o FI e fiz já a soma aqui, tá? O que tem de novo? Aqui, média menos o 38, que é o XM, aqui é o ponto médio. A média 40, tá? O que é a média? É pegar essa soma aqui, ó, 14.456, dividido pelo 36, que é a quantidade de entrevistados, tá? Tá aqui a média. Então, faz a média menos o ponto, tá? 44 menos 38, 2,44. 40 e 44 menos o 40, 0,44. E assim por diante, tá? Sempre menos o ponto médio, XM. Caso dê algum valor negativo, deixe em positivo, porque está em módulo. Módulo deixa os números positivos, ok? Feito isso, vocês vão pegar esse valor e elevar ao quadrado. Este valor elevar ao quadrado e assim por diante. 1,56 ao quadrado, 3,56 ao quadrado. Ok? Vamos fazer a soma. E por último, tá? A gente vai pegar, então, esse valor que tá aqui, né? 5,95 vezes a FI ali, vezes o 3. Esse 0,19 vezes o 25. Esse 2,433 vezes o 5 e assim por diante. E faz a soma. Aí vai ficar bem prático para fazer a variância, tá vendo aqui, ó? Em vez de fazer tudo isso aqui, ó, vezes FI, que é o somatório, já vai direto na resposta aqui, ó. 72,775 dividido pelo N, eu tenho a variância de 2,021. O desvio padrão nada mais do que a raiz da variância. Põe esse 2,021 na raiz, calcula ali, na calculadora.
E por último, vocês vão pegar o desvio, que é esse 1,4216, dividido pela média vezes 100, que vocês vão ter, então, a coeficiente de variação em porcentagem. Quer dizer que os dados do Claudecir ali tem uma variância baixa, ó, 3,52, tá? Ou seja, são dados homogêneos. A maioria tá entre a média, que é 40 a 44, tá aqui, ó. Tá vendo? A média tá aqui, ó, 40 a 44, quase 41. A maioria deles, ó, 25 dos 36 tá aqui. Então, a dispersão, os que estão longe dessa média são poucos. O que dá para dizer que de fato eles têm em média essa amostra tem em média um sapato de 40,42 pé, né, em torno disso. Aqui tem um videozinho também, para vocês darem uma olhada, é o mesmo que está lá no portal, lá na sala de aula. E essas atividades aqui, então, postarem, tá? Quem não fez, completa essa tabela e posta até a próxima aula. Pessoal, então, um abraço para todos. E se tiverem dúvida nessa parte aqui, a gente faz na aula que vem. Porém, na parte anterior, senão a gente vai ficar muito atrasado. A aula 1 e o 2, ponham em dia, tá? Abraços e fiquem bem.